Olá, estudantes! Sejam bem-vindos! Estamos iniciando nossa primeira unidade da disciplina Sociologia Organizacional, onde estudaremos o seguinte tema. Vamos relembrar? Na unidade 2, nós vamos estudar os conceitos básicos, que são relação social, estrutura e paradigmas de relacionamento, socialização e formação da cultura. E, ao finalizar esta unidade, esperamos que você seja capaz de entender os conceitos básicos de relação social, paradigmas de relacionamento, socialização e formação da cultura no contexto das organizações. Você seja capaz de discutir esses conceitos básicos com ênfase nas organizações públicas e também contextualizar, por meio de casos reais, o processo de socialização dos indivíduos nas organizações e nos diferentes contextos sociais. Sobre o tema sociologia e seu objeto de estudo, iniciamos nosso estudo buscando compreender o que é a sociologia e também o seu surgimento enquanto ciência. Segundo Lakatos, sociologia é o estudo científico das relações sociais, das formas de associação, destacando-se os caracteres gerais comuns a todas as classes de fenômenos sociais, fenômenos que se produzem nas relações de grupos entre seres humanos. Estuda o homem e o meio humano em suas interações recíprocas. Para ela, a sociologia, dessa forma, é o estudo e o conhecimento objetivo da realidade social. Entretanto, para compreendermos o surgimento dessa ciência, vamos voltar ao século XVIII, período marcado pelo crescimento dos problemas resultantes do desenvolvimento econômico, contexto que fez ampliar a reflexão crítica de pensadores em relação às injustiças na distribuição de riquezas, na exploração dos trabalhadores e sobre a necessidade de estabelecimento de relações mais igualitárias entre os homens. Entre os pensadores pioneiros neste contexto, podemos destacar Fourier, que analisou a correlação entre sentimentos e estruturas sociais, Saint-Simon, considerado o fundador do socialismo e autor da frase "de cada um de acordo com sua capacidade e a cada um de acordo com sua necessidade". Temos também Owen, que foi o fundador das primeiras sociedades cooperativas, e Proudhon, criador do sistema mutualista, associativista de ajuda mútua entre os membros. Segundo Lakatos, 1982, o foco do pensamento e análise dos líderes socialistas foi fundamentado a partir do estudo e da consideração prévia da realidade social. Observa-se que todos esses pensadores possuíam ideias associativistas cooperativistas. Mas o que significa isso? De modo simplificado, podemos dizer que associativismo, cooperativismo é qualquer iniciativa formal ou informal que reúne um grupo de organizações ou pessoas com o objetivo de superar dificuldades e gerar benefícios econômicos, sociais, científicos, culturais ou políticos. Reporta-se a livre organização de pessoas sem fins lucrativos, com o intuito de buscar o preenchimento de necessidades coletivas ou o cumprimento de objetivos comuns por meio da cooperação. Portanto, podemos afirmar que o cooperativismo e o associativismo têm o objetivo de melhorar
a distribuição de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida de trabalhadores de diversos segmentos produtivos. O associativismo e o cooperativismo são formas de organização fomentadas nas atuais políticas governamentais brasileiras. Como exemplo, podemos citar o Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural, um órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo. É um órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele tem como atribuição apoiar, fomentar e promover o cooperativismo e o associativismo rural no Brasil. São políticas voltadas aos grupos de produtores da agricultura familiar, devido ao potencial de ampliação dos resultados relacionados à melhoria da renda e da qualidade de vida desses grupos. Portanto, entende-se que a organização coletiva dos indivíduos também aumenta as chances de competitividade nos mercados convencionais das grandes e médias empresas, pois, via associações e cooperativas, é possível mobilizar, gerir e utilizar recursos financeiros, tecnológicos e capital humano com maior agilidade e menor custo. Mas, voltando ao período pós-Revolução Industrial e Revolução Francesa, século XIX, observa-se que ocorreu uma desestruturação das formas tradicionais de produção agrícolas e uma consolidação da produção baseada na indústria, o que possibilitou uma maior concentração do domínio político da nobreza sobre os trabalhadores. Portanto, eram emergentes a necessidade do pensamento e a discussão sobre esta nova forma de organização social. É nesse contexto de mudanças sociais, segundo Dias 2008, que surge a sociologia como uma ciência com a capacidade para estudar e analisar os fenômenos sociais. Entre os precursores da sociologia, podemos destacar Auguste Comte, que é considerado o pai da sociologia, pois ele estabeleceu o campo de pesquisa da sociologia e sociedade. Ele é o criador da doutrina positivista, que lutava para que em todas as áreas do estudo prevalecesse o foco na máxima objetividade. E também ele defendia que as análises das sociedades somente teriam validade quando feitas com espírito científico e com proposições de normas de comportamento. Saber para prever, a fim de prover. Temos também Herbert Spencer, que ele é influenciado pelas ideias de Darwin sobre a evolução das espécies. Ele analisava a sociedade como um organismo biológico, com o reconhecimento da complexidade da estrutura e interdependência entre as partes. Para Spencer, a história demonstra a diferenciação progressiva das sociedades. Isso significa que, segundo Lakatos, de pequenas coletividades nômades, homogêneas, indiferenciadas, sem qualquer organização política e de reduzida divisão do trabalho, as sociedades tornam-se cada vez mais complexas, mais heterogêneas, compostas de grupos diferentes, mais numerosos, onde a autoridade política se torna organizada e diferenciada, com múltiplas funções econômicas e sociais, exigindo maior divisão do trabalho.
Segundo Durkheim, esse pensador francês, que é considerado o fundador da sociologia como ciência, independentemente das demais ciências sociais. Ele preconizou o estudo dos fatos sociais como coisas, com a utilização de regras científicas. Ele combateu as ideias de Spencer em sua primeira obra, A Divisão Social do Trabalho, e discutiu dois princípios básicos: consciência coletiva e solidariedade orgânica e mecânica. Max Weber, para esse pensador, a sociologia pode ser definida como o estudo das interações significativas de indivíduos que formam uma teia de relações sociais, sendo seu objetivo a compreensão da conduta social. Weber definiu a ação social como a conduta humana que se apresenta em 4 formas: conduta tradicional, emocional, valorizadora e racional objetiva. Karl Marx, um filósofo social e economista alemão, ele contribuiu para o desenvolvimento da sociologia com ênfase na análise de que as relações sociais são resultadas dos modos de produção. O postulado básico do marxismo é que o fator econômico é determinante na estrutura do desenvolvimento da sociedade. A partir do olhar desses teóricos, o estudo das interações humanas e da sociedade se constituiu como o alvo de atuação dos estudos e de análises da sociologia. Portanto, foi a partir da Revolução Industrial que as organizações se estabeleceram no centro da sociedade e estão presentes em todas as esferas de nossas vidas, seja igrejas, associações, cooperativas, clubes esportivos, escolas, organizações não governamentais, entre outras. O conceito de organização está presente na sociologia, na antropologia, na psicologia, na administração e também na economia. De acordo com Dias 2008, as primeiras abordagens no estudo das organizações focaram a racionalização do trabalho, com pouca consideração na influência dos aspectos do ambiente externo sobre a gestão das organizações. Destacaram-se nesse período os trabalhos de Taylor e Fayol, pioneiros dos estudos da teoria clássica da administração. Frederick Taylor, de operário a engenheiro na Mid-Valley Steel Company, seu foco era na observação e na experimentação, tinha obsessão em medir tudo. Em 1911, ele publica o livro Princípios da Administração Científica. Para ele, o maior desperdício é fazer eficientemente aquilo que não é necessário. Já Fayol, ele dedicou sua vida à introdução do método científico na administração. Fayol também foi o criador dos 14 princípios da administração, conforme Chiavenato. Dentre eles, podemos destacar a divisão do trabalho, o princípio da autoridade e da responsabilidade, disciplina, subordinação de interesses individuais aos gerais, remuneração do pessoal e também outro princípio, que é a iniciativa, espírito de equipe, equidade, estabilidade de pessoal, dentre outros. Tanto Taylor como Fayol centraram suas abordagens na racionalização do trabalho. A reação à abordagem racionalista, segundo Chiavenato, ela surgiu com o movimento da escola das relações humanas nas décadas de 1930 e 1940, e teve como marco inicial o trabalho de Elton Mayo.
O Tom Maio era um cientista social australiano, emigrado para os Estados Unidos e fundador do movimento das relações humanas e da sociologia industrial. Foi considerado o pai das relações humanas. Vale destacar que a escola clássica e a escola das relações humanas da administração não consideravam até então a organização como uma unidade social. Segundo Dias, somente a partir dos trabalhos de Bernard e Selznick que as organizações passaram a ser analisadas como sistemas sociais adaptáveis que buscam sobreviver no meio ambiente. Podemos dizer que, da crítica à escola, da administração, a identificação da necessidade de considerar a amplitude das organizações como unidades sociais e adaptáveis, é que consolida-se, no início do século XX, o estudo sociológico das organizações, que será tratado com maior profundidade no próximo tópico. Então, cursistas, como está o seu entendimento sobre o conteúdo até o momento? Seu entendimento sobre o que estamos tratando aqui é muito importante para o seu aprendizado e para que possa continuar seus estudos. Lembre-se de que seu tutor está à sua disposição para ajudá-lo no que for necessário. Agora, vamos contextualizar o que vimos até aqui. Observe. Das 13,8 milhões de famílias que recebem o benefício Bolsa Família, 93,37% dos titulares são mulheres. A priorização da titularidade do cartão Bolsa Família para as mulheres partiu da constatação de que elas tendem a utilizar os recursos disponíveis para o aumento do bem-estar de toda a família, como explica a secretária nacional de Renda de Cidadania adjunta do Ministério do Desenvolvimento Social, Letícia Bertolo. Estudos mostram que, sendo a mulher o titular no recebimento do benefício, ele tende a produzir melhores resultados, ou seja, a mulher tende a usar o benefício para suprir necessidades da família. Segundo estudo realizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Universidade de Brasília, intitulado O Programa Bolsa Família e o Enfrentamento das Desigualdades de Gênero, aponta 3 impactos da condição social das mulheres titulares do benefício Bolsa Família. Primeiro, aumento do poder de compra. Segundo, a afirmação da autoridade feminina no espaço doméstico. E terceiro, a percepção da própria mulher de ser uma cidadã brasileira. Esse exemplo mostra a relevância de o administrador público ter conhecimento sobre a realidade social e a importância da relação entre a sociologia e a administração. Isso significa que não basta o administrador dominar o conhecimento técnico das ferramentas de gestão. Ele precisa conhecer e entender as pessoas, como elas se relacionam entre si, quais as atitudes e valores são predominantes num determinado grupo social. Esse conhecimento vai ser fundamental para o êxito dos programas e ações desenvolvidas. Observe que a sociologia não se limita a fornecer explicações sobre os fenômenos sociais, mas também sugere medidas de intervenção social para mudanças. Esse enfoque da sociologia para a prática é chamado de sociologia aplicada. E também uma ramificação da sociologia aplicada é a sociologia aplicada à administração,
onde são estudados os fenômenos que ocorrem nas relações sociais interna e externamente ao ambiente das organizações. Portanto, é estabelecida nesse ramo da sociologia a ponte entre a sociologia e a administração, com a possibilidade da interligação dos conhecimentos das duas áreas e, consequentemente, dar uma abordagem mais humana para a gestão organizacional. Para que você obtenha melhor entendimento da leitura dos próximos tópicos, é importante diferenciar os conceitos de organizações, de empresas, de administração e de administrador, para que você compreenda os processos da administração e as possibilidades de interligação com a sociologia organizacional. Vamos conhecer cada um desses termos? Organização. Segundo Meirelles, organização é um artefato que pode ser abordado como um conjunto articulado de pessoas, métodos e recursos materiais, projetado para um dado fim e balizado por um conjunto de imperativos determinantes, que são as crenças, valores, culturas, etc. A empresa é um tipo de organização cujos clientes trocam seu dinheiro pelos bens e serviços que ela produz, conforme Bernardes Marcondes, 2001. Administradores, eles são especialistas em organização, cujo sucesso depende de conhecimentos específicos dos processos físicos que ocorrem nas empresas e, principalmente, das habilidades e experiências em gerenciar pessoas. E a administração, que é a aplicação de técnicas com o fim de estabelecer metas e operacionalizar seu atingimento pelos participantes das organizações, a fim de que obtenham resultados que satisfaçam as suas próprias necessidades e as de seus clientes. Portanto, a organização pode ser analisada como um sistema composto por entradas, que são as informações, energia e materiais, processamento de bens ou serviços, e saídas, que são os produtos, serviços a ser entregue para o consumidor final, que é o resultado final da operação de um sistema. Dentro das empresas, é cada vez mais comum a elaboração de estratégias de verificação dos seus resultados. E uma estratégia muito comum utilizada pelas empresas é o feedback. O feedback ou retroação é um subsistema de comunicação de retorno que serve para comparar a maneira como um sistema funciona em relação ao padrão estabelecido para ele funcionar. Observe que as setas indicam a direção de círculo numa indicação que este é um exercício de alimentação e retroalimentação contínuo, mostrando uma relação de interdependência. Seu objetivo é avaliar, de modo contínuo, se a empresa está seguindo ou não os padrões estabelecidos para ela funcionar. Enxergar a organização como um sistema possibilita a visualização da relação de interdependência entre os setores da organização e da permeabilidade dos fatores do ambiente externo, que são a economia, a cultura, a política, a sociedade, os concorrentes e outros agentes externos, sobre o processo produtivo e dos resultados finais, as saídas. A organização mantém uma dinâmica de interação com o seu meio ambiente, sejam clientes, fornecedores, concorrentes, entidades sindicais, órgãos governamentais e outros agentes externos. Portanto, é necessário existir um trabalho harmônico entre as partes
para que o alcance dos objetivos propostos aconteça. Mas você deve estar se perguntando como ocorre o encontro da administração com a sociologia. Pois bem, ele acontece na interação da cultura e da subcultura, desenvolvidas nas organizações que influencia as relações ali estabelecidas. A subcultura engloba os comportamentos coletivos pesquisados nas empresas, repartições públicas, escolas, igrejas, clubes e outras mais. Os resultados obtidos no funcionamento de um sistema dependem do emprego de técnicas operacionais referentes à tecnologia. Tecnologia, preceitos e sentimentos que sofrem influência da cultura, conforme nos mostra Bernardes e Marcondes. Segundo esses autores, a tecnologia, ela designa os resultados obtidos, que são bens ou serviços prestados, os processos utilizados, que podem ser manuais, mecânicos, automatizados, e insumos necessários, que são as máquinas, a mão de obra, conhecimentos, habilidades dos executores, dinheiro e tempo. Para esses autores, os preceitos referem-se ao conjunto de normas de procedimento, de organização e de relacionamentos, as posições ocupadas pelos participantes e as crenças e valores compartilhados pelos grupos sociais. Os sentimentos são as emoções decorrentes da execução de atividades, satisfação, alienação e obediência às normas de procedimento e organização e relacionamentos sociais. Observe que qualquer mudança ocorrida em uma dessas variáveis poderá influenciar a dinâmica das demais e, consequentemente, os resultados finais do sistema. Daí a importância da harmonia entre as variáveis para que os resultados esperados eles aconteçam ou sejam alcançados. Como exemplo, citamos Pinho em sua análise sobre os portais do governo eletrônico nos estados do Brasil, no artigo intitulado Investigando portais de governo eletrônico de estados no Brasil, muita tecnologia, pouca democracia, publicado na revista de Administração Pública. Neste estudo, ele chegou a algumas conclusões nas quais observa os portais de maneira geral. Vejamos alguns pontos dessas conclusões chegadas por Pinho. Segundo esse autor, os portais, eles possuem recursos tecnológicos adequados, boas condições de navegação, de busca de informações, mas que poderiam ser melhorados. Para ele, falta interatividade entre o governo e a sociedade. Não se visualiza possibilidade de capacitação política da sociedade, ou seja, não há governo eletrônico. Em geral, os portais apresentam tecnologia relevante para disponibilizar informações, principalmente do setor financeiro e fiscal, embora possa ser aprofundadas para melhorar o acesso dos cidadãos a serviços. Outra conclusão é de que o problema é de cultura política, de desenvolvimento político. Há muita tecnologia, mas pouca democracia, pois a tecnologia que poderia ser usada para o aperfeiçoamento democrático não é mobilizada nesse sentido. O problema é de cultura política, de desenvolvimento político. No caso apresentado, é possível evidenciar a conexão entre a administração e a sociologia, por meio das variáveis culturais em que a implantação de uma nova tecnologia com resultados positivos depende
do desenvolvimento da cultura política do público-alvo, neste caso, os cidadãos. O não desenvolvimento dessa cultura impossibilita a interação desejada entre os cidadãos e o governo. Daí, a importância da sociologia das organizações para o sucesso da ferramenta de comunicação organizacional. No campo da sociologia e os mercados, o ponto mais importante das ciências sociais está na aproximação de suas disciplinas básicas, a economia e a sociologia. Hoje, a assimetria de informações, confiança, instituições, organizações formais e informais, capacidade de exigir o cumprimento de contratos, representações mentais dos atores como base de sua interação social, são temas que pertencem às duas disciplinas e em cuja abordagem cada uma usa de maneira crescente os recursos da outra. Para Steiner, 2006, na sociologia, mercados são estruturas sociais definidos como formas mais ou menos permanentes de interação e onde os indivíduos fixam seus laços sociais e estabelecem uma relação de submissão, na qual se submetem a recompensas e a sanções. Isto porque a sociologia entende o mercado como estruturas sociais concretas que resultam de processos e práticas de um conjunto de ações. Na concepção de mercado no plural, mercados, por outro lado, para a teoria econômica, o mercado ou sistemas de mercado é entendido no singular, como uma instituição livre de entraves de natureza moral, religiosa ou legal. Assim, a constatação dos mercados como produtos históricos, dotados de historicidade e como produto da ação humana inserida em um tempo, em um lugar e em um espaço, revela que sua relação mercantil não é a base essencial de todas as organizações econômicas. Observa-se que, com maior articulação dos consumidores, maior rigor da legislação, a ampliação da concorrência e a abrangência dos meios de comunicação com alcance global, a inserção das organizações e o desenvolvimento das estratégias de gestão, desenvolvimento de produtos ou serviços necessitam buscar o alinhamento e manter a sensibilidade ao contexto social no qual estabelecem suas estruturas de operação, de produção e de comercialização. Para Abramovay, 2004, a perspectiva clássica das ciências econômicas dedicou muito tempo ao estudo dos mercados com mais consideração com relação aos preços do que sobre a visão dos mercados como entidades influenciadas por instituições. Para ele, a importância da pesquisa interdisciplinar no terreno das ciências do homem e da sociedade consiste percepção da economia como global e aplicável a todo tipo de comportamento humano. Ainda, segundo esse autor, a partir do reconhecimento de que os fenômenos sociais baseiam-se no papel dos indivíduos e da noção do papel das instituições nos mercados, foram desenvolvidos, a partir da década de 1980 nos Estados Unidos, trabalhos analíticos com o uso de instrumentos conceituais chamados de estranhos à teoria econômica, por incluírem novas perspectivas sobre a interação entre as instituições, os mercados e os fenômenos sociais. De acordo com Wilson, nesse contexto, a sociologia econômica surge então
como uma resposta à expulsão da vida social da análise econômica. Ela surge com o objetivo de buscar um caminho que una análises sociológicas e análises econômicas, de maneira a obter uma explicação melhor para os fatos socioeconômicos do que a explicação fornecida pela teoria econômica. Portanto, a nova sociologia econômica surge com fundamentação teórica inicial nas ideias de Karl Polanyi, Karl Marx, Max Weber e Joseph Schumpeter, e com a proposta de ampliação da visão do mercado como formador de preços para a imersão da economia na vida social. Para Swedenborg, a sociologia econômica ela pode ser definida como, de acordo com Swedenborg, a aplicação de ideias, conceitos e métodos sociológicos aos fenômenos econômicos são os mercados, empresas, lojas, sindicatos e assim por diante, apoiando-se no enfoque de Max Weber. A sociologia econômica, ela estuda tanto o setor econômico na sociedade, que são os fenômenos econômicos, como a maneira pela qual esses fenômenos influenciam o resto da sociedade, os fenômenos economicamente condicionados, e o modo pelo qual o restante da sociedade os influencia, que são os fenômenos economicamente relevantes, segundo Swedenborg. Por outro lado, na visão proposta por Steiner em 2002, a sociologia econômica ela dirige esforços para o estudo das mediações pelas quais transitam as relações comerciais na presença de formas de incertezas nos mercados. Segundo Steiner, algumas questões são propostas na sociologia econômica contemporânea para o estudo das construções sociais dos mercados. Por exemplo, o que é uma transação comercial com relação a uma que não seja? O que acontece quando se parte das transações comerciais para chegar aos mercados? É fato que a troca comercial independe das relações sociais e pode ser uma relação afetivamente neutra. Mas, por outro lado, a transação comercial como modalidade particular de relação social tem a influência dos fatores de escolha dos consumidores, que envolvem questões concretas e intelectuais e podem não ser validadas como uma relação social afetivamente neutra. Um bom exemplo de transação comercial como modalidade particular de transação relação social foi a rejeição aos produtos do McDonald's pelos bolivianos, que obriga a empresa a fechar a todas as lojas na Bolívia. Isso aconteceu porque a população boliviana não acredita na publicidade e no preparo rápido de alimentos como nos Estados Unidos. A população boliviana não acredita na publicidade e no preparo rápido de alimentos, como nos Estados Unidos. Os bolivianos simplesmente não confiam em alimentos preparados em tão pouco tempo. Isso se explica pelo fato de que 60% dos bolivianos são indígenas, que preferem não trocar um alimento saudável pela comida rápida vendida em um lugar como o McDonald's. Apesar de preços convidativos oferecidos pela rede, o McDonald's não conseguiu convencer os bolivianos a comerem seus Big Macs ou McRibs. A rejeição boliviana demonstrou uma profunda rejeição cultural. Aqui, a rejeição não é necessariamente com base no sabor ou no tipo de alimento, mas uma rejeição ao sistema fast food. Isso mostra também que os bolivianos valorizam a qualidade do alimento que ingerem, buscam refeições locais
e querem saber se foram preparadas da maneira correta. Este exemplo mostra a importância do papel da sociologia organizacional nos mercados econômicos. Portanto, podemos dizer que a primeira contribuição da nova sociologia econômica é a possibilidade de descrever de forma empírica os mecanismos e os comportamentos sociais que atuam nas formas de articulação que envolvem as transações mercantis. A segunda colaboração é a elaboração de proposições teóricas a respeito das formas de articulação que permitem as transações de mercado. A partir de 1990, a sociologia econômica passou a abranger novos tópicos de estudo, que são riqueza, capacidade empresarial e o papel do direito na economia, com a aproximação cada vez maior entre a sociologia econômica e a sociologia comportamental. Sabemos que a rede social é uma forma de interação social que coloca os atores em contato e pode estar baseada em uma única relação ou em várias, e seu objetivo é realçar as relações existentes entre os atores. Segundo Steiner, 2006, no âmbito da sociologia econômica, a rede social constitui uma forma de articulação dos atores paralela ao mercado e à empresa e pode se apoiar na ideia de integração social de um grupo para estudar suas características de centralidade, densidade, facções, entre outras, ou se desenvolver em torno da ideia de que os atores podem ser agrupados mesmo quando não se encontram diretamente conectados. Importante observar que a visão de construção dos mercados não pode ser resultado apenas do comportamento egoísta dos atores e da influência dos fatores econômicos. Deve agregar valor igual à necessidade de considerar e de aplicar os fatores sociais às análises sobre a construção social dos mercados. A partir da visão de outros autores, Bagnusco mostra que o processo de desenvolvimento e construção dos mercados está relacionado a formas específicas de interação social, associadas aos fatores ligados à história, às tradições e à confiança expressa, por exemplo, nos laços comunitários e nos valores sociais. Assim, o processo da construção social dos mercados seria proveniente de uma série de condições socialmente construídas de forma intencional por diversos atores e organizações. É fato que os mercados, eles são constituídos de indivíduos que carregam consigo identidades individuais e coletivas, que se refletem nas práticas adotadas no segmento produtivo em que atuam. Na nova sociologia econômica, os atores sociais têm uma dimensão plural e participam na construção do mercado, tendo em si enraizado sua cultura, valores intrínsecos ao seu lugar de origem, valores não apenas econômicos, mas também por uma subjetividade explicada apenas dentro de um contexto historicamente construído. Por isso, muitas vezes, a confiabilidade do produto está diretamente relacionada com a confiança no produtor. Para Winston, o desafio da expansão da produção não se reduz ao gerenciamento de quantias maiores, nem aos problemas ligados aos custos fixos mais onerosos, mas implica a extensão do mercado além da rede social. Como negociar essa ruptura entre mercado e rede social se torna o desafio fundamental. No caso da construção social dos mercados agroalimentares no Brasil, por exemplo,
o enraizamento de mercados locais e informais atuou durante muito tempo como uma proteção natural ameaçada nos dias atuais pela concorrência dos mercados formais, que busca a apropriação de nichos de produtos tradicionais, principalmente por meio da pressão para adaptação às regras impessoais relacionadas à segurança alimentar. Vejamos o exemplo da bebida cajuína, apresentado no estudo de Ribeiro 2003, intitulado A Cajuína Cristalina e dois diferentes momentos do processo de modernização. A cajuína é um refresco não etílico consumido tradicionalmente entre as famílias piauienses em um ato de degustação, o que a aproxima dessa forma ao vinho. Cada cajuína reúne um conjunto de características que o consumidor conhece e comenta, quanto à doçura, cor, cristalinidade, leveza ou densidade. A conversa sobre a cajuína degustada implica na comparação com as de outras senhoras e, na maioria das vezes, terminam com elogios e manifestações discretas de orgulho por parte. A conversa sobre a cajuína degustada implica na comparação com as de outras senhoras e, na maioria das vezes, terminam com elogios e manifestações discretas de orgulho por parte da produtora. Está inscrita nos rituais e etiqueta de hospitalidade piauiense, na mesma tradição de doces, biscoitos e outros saberes prendados cultivados para o abastecimento do lar no Nordeste. Ribeiro analisa os possíveis riscos do processo de industrialização do produto originalmente artesanal. Os produtores de cajuína que já incorporaram a tecnologia incentivada pelo SEBRAE apresentam uma concepção associada à higienização moderna dos ambientes controlados laboratoriais que deverão ser vistoriados e aprovados pela Anvisa. As orientações são transmitidas por técnicos detentores de saberes adquiridos em um sistema também externo à tradição local e que se colocam de forma desigual em relação aos produtores locais. Observe que, nesse contexto, a padronização e a modernidade para os produtos tradicionais e artesanais são tratados da mesma forma que os processos produzidos nas grandes empresas que desconsideram as especificidades das relações históricas, sociais e culturais, bem como o processo de degustação associado à hospitalidade, presente na produção tradicional desse produto. Isso nos mostra que, para um administrador público, conhecer o contexto social no qual atua direta ou indiretamente poderá se constituir um fator decisivo para a formulação de projetos, programas e políticas públicas que atendam às demandas reais e prioritárias do público-alvo beneficiário, valorizando suas especificidades. Muito bem. A seguir, elaboramos duas questões para fazer com que você reflita sobre o assunto e converse com os seus colegas de curso. Primeira, qual a importância do fomento para a preservação e o respeito dos métodos tradicionais de produção na gestão das organizações e na sustentabilidade das sociedades? No caso apresentado, quais os possíveis impactos da inserção da empresa Coca-Cola na produção padronizada e em larga escala da bebida similar à cajuína? Observe que, de acordo com Marx, o mercado, na nova sociologia econômica, ele não é anônimo, nem livre de influências exteriores. Ele é mais do que um espaço de troca. Daí, a importância da crítica à teoria econômica pelo irrealismo dos seus modelos de mercado, o que não significa
que as escolas econômicas sejam ignoradas pela nova sociologia econômica. Segundo Marx, para analisar a construção social dos mercados, além da visão estritamente econômica, ele propõe a modelização, que considera a existência de estados fundamentais que estariam presentes na edificação de um setor, embora o peso de cada um desses segmentos possa ser desigual. E chegamos ao final da nossa primeira unidade. Como está o conhecimento de vocês? Vamos relembrar o que foi estudado? Nesta unidade, nós aprendemos que as ciências sociais, ela promove o desenvolvimento das reflexões sobre a natureza do ser humano, suas relações sociais e estruturas sociais, nas quais o indivíduo vive integrado, seja Estado, política, mercado, entre outras. Entendemos também que as organizações elas estão inseridas em mercados que fazem parte de estruturas sociais que funcionam e se desenvolvem com base nas relações sociais e nas interações humanas. E, por fim, entendemos também que o estudo das organizações não pode se limitar a uma visão estritamente racional e econômica, pois as ações dos indivíduos são influenciadas por suas histórias de vida, cultura, educação, enfim, pelo processo de socialização e de formação da cultura. Ficou alguma dúvida? Poste no nosso fórum Tira Dúvidas. Ótimo estudo para todos e até a próxima!